Imagina essa cena comigo. Se eu fosse uma mosca, eu estivesse na parede da sua sala, ou do teu quarto, ou da tua cozinha, quando você e seu cônjuge estivessem brigando, o que será que eu iria ver ou escutar? Pode me ajudar? Duas pessoas que se amam, naquele momento, ou que sabiam se amar, agindo como se fossem dois estranhos, se degladiando com frieza, com grosseria, um tom de raiva nas palavras, irritações, ou seja, um interrompendo o outro, um falando mais alto que o outro, acusações, críticas e muito mais coisas ruins. Não é assim? Um dia vocês discordam sobre a educação dos seus filhos, outro dia porque você curtiu aquela pessoa no Face, no Insta, no TikTok, no outro dia discute sobre a interferência do sogro, da sogra, enfim. São tantas coisas que vão acontecendo que vão minando gradualmente uma linda história de amor que começou lá atrás. Não é assim que acontece? O sentimento lindo lá atrás, ele começa a ser sufocado por tantas cacacas que vão acontecendo. A esposa reclama, o marido reclama, as irritações ficam mais frequentes e, como eu disse, aquele sentimento lindo, ele deixa de existir. Por que, Vantuir? Por causa da inabilidade em saber lidar e entender o que eu agora vou explicar para vocês, que poderá fazer uma grande diferença nesse momento. Se eu pedisse para você descrever uma árvore para mim, como é que você iria descrever? Certamente você iria descrever da seguinte maneira. De repente, um tronco, galhos, folhas, frutos. Não é assim que você escreve para mim? Geralmente é assim. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O que mais que está faltando nessa descrição da árvore? Agora eu vou explicar como é que nós fazemos isso em terapia. Nós ensinamos aqui em terapia que em nossa vida, em nossas relações, nós temos o hábito de julgar aquilo que nós vemos com os nossos lindos olhos, ou seja, aquilo que você consegue enxergar. Não é assim que acontece no relacionamento? Como assim? Muitas vezes ficamos só observando o que está visível e não conseguimos detectar por que aquela pessoa age assim. Agora eu vou voltar para a história da árvore. A razão dos casais estarem se degladiando porque elas ficam focando naquilo que está visível. E esquece que existe algo que está invisível, que é o que está contaminando a relação. Então, na árvore, eu digo, quando você descreve a árvore, você descreveu tudo que está externo, mas esqueceu de um detalhe muito importante. Há uma raiz. Aquela raiz é que sustenta toda essa árvore que você acabou de escrever para mim. Como assim, Vantuir? Eu tenho dito aqui em terapia. A raiz dos problemas no relacionamento é aquilo que você precisa enxergar. Lembra? Só se expressa no exterior o que está no interior. Eu preciso entender que por detrás daquela história, daquele comportamento, há toda uma história que começou ainda lá quando você estava no forninho da tua mãe. Como é que foi a tua gestação? Como é que a sua mãe se sentiu quando descobriu que estava grávida de você? Quais eram os sentimentos predominantes em relação à mãe, em relação à vida, em relação a tudo que estava acontecendo? Como é que ela se relacionava com seu pai? Como é que foi o seu parto? Como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua adolescência? Até chegarmos no aqui e agora, que é o presente. Por que eu estou te falando isso e ensinando? Quando eu começo a entender, começo a enxergar a raiz, eu também consigo entender o que tem por trás daquele comportamento do meu amado, da minha amada, que está me desagradando. Por detrás há uma raiz. Então nós temos técnicas para tentar mostrar, fazer você enxergar, ressignificar aquele comportamento que está te desagradando ao ponto que faz você querer pensar em sair dessa relação. E tudo começa então a ficar diferente e só vai depender de como eu começo a olhar para o meu cônjuge, não mais tendo a visão do externo, mas entendendo e interpretando que por detrás desse comportamento dele e dela tem uma história, tem uma raiz. Então eu paro de culpá-lo, culpá-la, eu paro de achar que ele faz proposital, que ela faz proposital. E aí então eu começo a fazer a diferença no meu casamento. Se você entendeu agora esse ensinamento, aguarde a segunda parte, certamente vai ser de grande valia para você. E o mais importante,
Se você conhece alguém interessante que está passando por algum turbilhão, algum tsunami na sua relação, salve esse vídeo, compartilha com essa pessoa linda e aguarde que nós vamos passar a segunda parte. Que maravilhas acontecem ainda mais nessa linda terça-feira, porque na minha está acontecendo e gostaria que tu vibrasse na mesma intensidade. Lembrando que nós estamos no TikTok, no YouTube, no Facebook, no Insta, e a tua participação nos motiva a fazer mais vídeos para você. Até o próximo, fique bem.